Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui eu falo sobre design. E o vídeo de hoje eu vou trazer aqui um pouco de Illustrator e eu vou te mostrar duas coisas interessantíssimas aqui, que é sobre leitura e execução de símbolos. Isso você entendeu certo, é leitura e execução de símbolo, porque muita gente está muito mais preocupada de fazer a execução dele. Heracles, quantos grids eu tenho que utilizar? Mas esquece da etapa anterior, que é você entender, interpretar um símbolo. Não estou falando interpretar no sentido, qual o significado desse símbolo, mas interpretar ele na sua forma. E como eu falo aqui sobre a criação de símbolos geométricos, a gente está falando sobre a leitura dele geometricamente. Esse é o símbolo aqui, e para ficar mais visual, para você entender como é que meu raciocínio funciona na hora de fazer a leitura de um símbolo, a gente vai para um software revolucionário, útil para todos os designers e não faz parte do pacote Adobe, que é o Paint. Aqui eu consigo riscar as coisas e vou riscar da seguinte maneira, tá? Como é que eu vou ler esse símbolo? Eu sei, por causa de algum tempo de experiência, que ele é feito com base em um triângulo. Consigo enxergar um triângulo aqui, ó. Não precisa ser uma forma totalmente bem desenhada, né? Você está conseguindo entender que tem um triângulo aqui, tem um triângulo também por fora dele. Ele não tem as pontinhas do triângulo, mas dá para entender a base do triângulo aqui, ele vem para cá. E tem uma forma que é repetida. A gente tem essa forma, deixa eu voltar aqui algumas vezes, que fica fácil de entender. Essa forma aqui, ela é repetida duas vezes. Tem ela aqui em cima, vai ter ela exatamente igual aqui embaixo e exatamente igual aqui do lado esquerdo, e tudo isso em torno do centro desse triângulo que está aqui. Então já entendi que para executar essa forma aqui eu preciso trabalhar com um triângulo, eu preciso entender o básico de um triângulo. Então não necessariamente você criar símbolos no Illustrator é porque você sabe muito de Illustrator, isso ajuda muito. Mas você também saber fazer uma leitura de um símbolo, entender um pouco sobre geometria, vai te facilitar também. Vamos aqui ativar o nosso modo desapegado, vamos fechar isso, deixa eu criar um novo arquivo antes, né? E o tamanho pouco importa agora, tá? Vou fechar aqui, não salvar. E já que o nosso símbolo começa com triângulo, a gente vai fazer um triângulo aqui. Nessa ferramenta onde fica Rectangle Tool, Ellipse Tool, a gente vai em Polygon Tool. Ela não tem uma tecla de atalho definida por padrão. Dou um clique na tela e é o seguinte, a gente vai fazer um triângulo. Ele é um polígono com 3 lados, fácil de entender, né? E aqui no raio a gente vai definir o valor 360. Eu poderia colocar qualquer outro valor? Poderia, que é um valor fictício, tá? E eu falo de criação de grid, sobre criação de símbolo, porque você vai ver os valores que eu estou trabalhando aqui e fazer na sua casa com os valores que você se sente mais confortável e ter o mesmo resultado que eu vou fazer aqui, certo? Algumas coisas que a gente não pode abrir mão, como por exemplo, o número de divisões, número de grid, mas o tamanho do grid pouco importa, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no processo de criação é dividir esse triângulo em 9 partes, só que não é a divisão vertical, ou horizontal será isso aqui. A gente vai fazer uma divisão baseado nesse lado do triângulo até aqui. Difícil de executar, né? Eu vou te dar 3 segundos para você pensar como é que eu faria isso. Vamos fazer aqui na prática real? Eu vou tirar esse preenchimento dele. Eu gosto de deixar o stroke aqui em center, tá? Que aí não dá aquela percepção de que tá desalinhado. Com a tecla de atalho barra invertida, eu vou clicar aqui nesse anchor até esse anchor aqui. Eu estou desenhando, destacando um dos lados do triângulo. Se no seu não aparece esse anchor, você vem aqui em View e marca a opção Smart Guides, ou a tecla de atalho Ctrl U, tá? O que muita gente que vê esse tipo de problema aqui pensa é: Heracles, é simples dividir em 8 partes, basta chegar aqui e apertar Ctrl D, clicou, arrastou, não fechou certinho, a gente vai lá e complementa aqui. Não, gente, é sobre precisão, a gente está utilizando uma ferramenta que facilita nosso trabalho e a gente insiste em fazer da pior maneira possível. Mas é porque matemática é difícil. Matemática não é difícil, essa matemática aplicada aqui na criação de símbolos não é difícil, porque você vai pensar o seguinte: se isso aqui tivesse rotacionado, tipo, vamos supor que ele seja totalmente horizontal aqui, a divisão não é feita de uma ponta a outra ponta, os espaçamentos não precisam ser iguais, não, a gente está falando sobre, pode ser visual, não, tem que ser igual, não é aproximação, é ser igual. A gente não subiria ele no sentido vertical, a gente está com a linha horizontal, subiria ele no sentido vertical, ou seja, perpendicular. Perpendicular é um termo que a gente utiliza para falar que uma coisa faz 90 graus com outra, como por exemplo a parede e o chão da sua casa. E Heracles, como é que eu vou fazer isso se o negócio está inclinado? A gente tem algumas ferramentas, tá? O que eu falo para você aqui não é sobre a verdade absoluta do processo de criação. Eu falo sobre algumas coisas que tem que ser, como por exemplo, não é, acho que vai ter 9, não.
tem que ser 9 espaçamentos. Só que as técnicas que você vai utilizar para fazer isso são de sua escolha, contanto que o resultado seja 9 espaços idênticos, porque você tem uma ferramenta que vai facilitar isso. E como é que eu vou fazer isso? Cara, putz, eu conheço um pouco sobre a anatomia dos triângulos e eu sei que essa distância que a gente está querendo é a distância igual à altura de um triângulo. Éricles, o que é a altura do triângulo? A altura do triângulo é um segmento de linha que vai de um vértice até o meio de um dos lados, formando 90 graus com esse lado, ou seja... Vamos supor aqui, né? Eu fiz esse lado destacado, vou rotacionar ele, vou copiar essa linha. Vamos aumentar aqui para você ver o que acontece. Como esse triângulo é conhecido como triângulo equilátero, equi é uma coisa igual, de lados iguais, então a gente vai ter essa altura como a distância desse vértice aqui, vértice que a gente conhece no Illustrator são os pontos âncoras, então desse vértice aqui até a metade desse lado, formando um ângulo de 90 graus com esse lado. O que quer dizer formar um ângulo de 90 graus? Quando você chega no Illustrator, clica e arrasta aqui para rotacionar e aperta a tecla Shift, vai de 45 a 45 graus, certo? Então aqui, ó, 45 mais 45 igual 90. Matemática não é difícil, certo? Ctrl Z para voltar. Então, eu sei que conheço um pouco sobre os triângulos e sei que a altura de um triângulo equilátero é igual em todos os lados. Então, por exemplo, eu posso chegar desse aqui até esse lado aqui, vindo com uma vertical simples, porque é mais fácil de fazer, e ter a medida da altura do triângulo. Só que tem uma maneira muito mais simples de fazer isso. A gente pode selecionar o triângulo e ver aqui, ó, a altura dele, H, 540. Então o que eu vou fazer? Clico na minha linha, V, Enter, e vou brincar aqui com Distance e o Angle, certo? Eu sei que o ângulo dessa linha que está aqui é de 60 graus, e eu quero fazer um perpendicular. Eu expliquei que perpendicular que forma 90 graus com o outro ângulo. Então eu vou chegar aqui, ó, 60 menos, porque eu quero que ele vá no sentido horário, 90. Ele resultou no ângulo de menos 30 graus aqui. E se eu colocar, ó, 540, que é a altura do meu triângulo, certo? Ele vai bater certinho naquele ponto. Só que você lembra que eu preciso de 9 divisões aqui. Então eu vou chegar no distance, barra, para representar uma divisão, 9. Vou apertar Tab para a gente ver o resultado. Esse aqui é 1/9 dessas divisões que a gente precisa. Eu vou apertar Copy aqui e apertar Ctrl D para replicação, que foi movimentar essa linha na determinada distância. Então, Ctrl D para duplicar, Ctrl D para duplicar, assim até chegar à outra ponta, com espaçamento exatamente igual, utilizando os conhecimentos básicos que eu tenho sobre geometria e também sobre o Illustrator, tá? Para complementar o conhecimento que eu tenho aqui. Tá curtindo esse vídeo? Então deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Eu vou apagar as duas extremidades, tá? Porque eu quero só as divisões e vou fazer o seguinte. Eu vou dar ênfase aqui para algumas dessas linhas, que vão ser essa e essa aqui. Você vai entender porque ela vai servir pra gente, tá? Eu vou destacar aumentando a espessura dela. Eu vou fazer o seguinte, a partir da intersecção dessas linhas e o triângulo, eu vou fazer linhas horizontais. Então aqui, ó, eu vou selecionar uma outra para pegar as características da outra. Tecla de atalho barra invertida, clica aqui, ó, intersect, a intersecção entre a linha e o triângulo. Vou fazer aqui, ó, com a tecla Shift pressionada, tá? Para ser totalmente horizontal. Agora aqui, intersect, até aqui. Aqui, intersect, as duas vão ficar azuis, tá? Que é a configuração da minha layer, tá? Assim. Então, aqui, intersect, até aqui, show de bola. Eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou espelhar essa linha utilizando a intersecção dela com a base do triângulo como ponto de referência. É, eles não entendi nada. Vamos lá. Eu tenho um triângulo aqui, certo? Eu tenho isso aqui do triângulo, um dos lados do triângulo, que eu vou chamar de base. Intersecção é quando uma coisa passa por cima da outra, no caso da Illustrator aqui, uma linha passando por cima de outra linha. Então a gente tem essa intersecção aqui. E quando eu falo espelhar, quer dizer que eu vou utilizar a ferramenta Reflect Tool para fazer isso. E quando eu falo ponto de referência, para ficar fácil de entender, é como se você tivesse um compasso. Ele tem a ponta seca, ele tem um grafite. Você fincou a ponta seca no lugar e vai fazer um círculo. No lugar onde você fincou essa ponta seca, esse seria o nosso ponto de referência, como analogia aqui para a gente entender como é que o Illustrator funciona. Então o que eu vou fazer? Cliquei, tecla O para chamar a minha Reflect Tool. Eu vou colocar o ponto de referência, ou seja, se eu rotacionasse aqui só, perceba que o ponto de referência é o centro da minha forma. A ponta seca do compasso é o centro da minha forma. Mas eu quero que seja aqui na base, certo? Cliquei na base. Eu vou utilizar a tecla Shift para ele fazer um espelhamento de 90 graus. Então, deixa eu fazer isso aqui, ó. Pronto, menos 90 graus. Alt para poder duplicar. Dupliquei. Posso fazer isso para os outros? Posso fazer isso para os outros que eu deixei em destaque aí, tá? Então, vem para cá. Intersect, vem para cá. E o último, que é esse, vem pra cá. A gente poderia tirar essas linhas aqui, que não serviram pra gente, mas eu vou manter, só pra servir como backup aqui, ó. Vou renomear essa layer como Guides.
eu vou utilizar a tecla Alt, clique e arrasta para cima para duplicar e vou chamar isso aqui de final ou final. E você tem vários caminhos do que você pode fazer a partir de agora. Você pode utilizar Shape Builder para desenhar a forma que a gente precisa, ou desenhar uma forma, ou desenhar todas as formas. Eu acho que eu vou fazer tudo de uma vez? Vamos, né? Aqui no final eu posso apagar essas linhas já. Seleciona tudo com Ctrl A, Shift M, que é a nossa ferramenta Shape Builder. Ou você pode clicar nela aqui. Eu vou utilizar uma tecla de atalho que vai inverter o que é Stroke em Fill. Stroke é o contorno. Aqui, se você olhar do lado esquerdo no meu Color Picker, então eu vou pegar esse preto que está no contorno e jogar no preenchimento. Shift X, fiz isso e vou desenhar. Você vai entender porque eu estou fazendo isso, tá? Vou desenhar a primeira forma, que é essa aqui. A próxima forma, um de espaçamento e desenho ela aqui, ó. Blau, blau. Um de espaçamento e desenho ela aqui, ó. Blau, blau. Show de bola? Então o que a gente vai fazer para se livrar do resto que a gente não utilizou? Tecla Y, que é a ferramenta Magic Wand Tool. Vou clicar em qualquer uma dessas aqui, ó. Cliquei. Pronto. Delete para poder apagar. Me livrei de todo o lixo. Se a gente olhar aqui pelas camadas, eu só tenho as 3 formas que eu preciso, que são essas 3 aqui. Eu vou tirar o stroke delas. Aqui, ó, apertando em X no Color Picker do lado esquerdo, deixo o contorno em ênfase e aperto barra para poder tirar. X, eu volto com o preenchimento em ênfase. Posso diminuir a opacidade disso aqui. A gente vai visualizar junto com as guides. E tá pronto o nosso símbolo. Se você curtiu esse vídeo, achou o processo bem diferente do que você vê na internet sobre criação de símbolos, gosta desse nível de precisão, de técnica que eu utilizo no processo de criação, se inscreve no canal. E Éricles, eu quero aprender muito mais sobre esse negócio. Você falou muito rápido sobre coisas que eu não entendi aqui nesse vídeo. Eu recomendo que você venha aqui na descrição e conheça o meu curso Tangente, que eu falo sobre geometria no Illustrator, todo o processo de criação para você ser um criador de símbolos no Illustrator, levando sempre em consideração aqui, ó, consistência e precisão, tá? Lá eu falo tudo explicadinho, tintim por tintim. Como esse vídeo do YouTube não é um curso, eu falo um pouco mais rápido sobre algumas coisas, tento explicar sempre, mas lá você vai ver o conteúdo completo, tá? 15 horas de conteúdo só explicando sobre criação de símbolos e Illustrator, certo? Meu nome é Éricles e até a próxima.